Então tá bom, gente. Muito bem, boa tarde. Enquanto eu e Juliana conversávamos sobre esse final de semana aqui, esse tempo com vocês, pensando sobre essa ideia do cuidado pastoral, cuidado uns dos outros, presbíteros também, né, entendendo a função pastoral que partilhamos conjuntamente, nós percebemos que existe uma área que normalmente fica aquém desse cuidado, acaba sendo a parte que mais arrebenta facilmente, que mais sofre, que mais padece, que é justamente o casamento. O casamento acaba sendo a esfera, o âmbito em que normalmente pessoas mais sofrem num contexto ministerial. Até muito por causa daquilo que eu já falei hoje pela manhã, né? Acabamos desequilibradamente atendendo todas as demandas de um contexto eclesiástico. E como a família é aquela que normalmente dizemos que nós sacrificamos, acaba sendo também a que mais sofre. E eu percebo também que nós brasileiros temos uma grande tendência a sempre jogar para frente alguma expectativa de plano, alguma expectativa de desfrute ou de curtir a vida apenas a partir de um determinado momento. Por exemplo, em termos familiares, isso é muito comum porque há muitos anos também eu lido com a juventude da igreja, então eu tenho uma perspectiva do jovem ali também. Muitos crescem em famílias que escutam de seus pais que quando seus pais se aposentarem, e os seus pais somos nós, né? Quando se aposentarem, quando tirarem férias, quando alguma coisa, então eles vão desfrutar, curtir, aproveitar a vida. É interessante que a própria ideia de estabilidade financeira, a ideia de fazer a viagem dos sonhos, a gente pontua muito no quando. Já percebeu? Quando alguma coisa. E me parece que essa perspectiva muito futurista da vida e do casamento faz com que nós não aproveitemos ou desfrutemos de algumas trivialidades, de alguns momentos que nós temos todos os dias nas nossas vidas. Junte a essa perspectiva muito futurista do quando acontecer alguma coisa, e nós não temos como garantir que esse quando chegará, tá? Vivemos rotinas de trabalho extremamente desequilibradas, não é incomum trabalharmos, seja no contexto ministerial ou empresarial, comercial, 10, 12 horas por dia, especialmente no contexto de onde eu venho, ali bem perto de São Paulo, isso é o pressuposto. Isso sem considerar o tempo que se gasta no trânsito, né? Tanto é que a vida hoje nas capitais tem mudado. Muita gente prefere ganhar menos, razoavelmente menos, e trabalhar no seu bairro, do que gastar uma hora e meia, para ganhar um pouco mais, só que do outro lado da cidade. Aquilo que, teoricamente, o home office trouxe de qualidade de vida, de você ficar em casa para você não perder vida no trânsito, tem sido desfeita porque boa parte das empresas hoje, pelo menos lá no estado de São Paulo, tem abandonado o home office e trazido todo mundo já de volta para o presencial. Eu sei que talvez numa cidade como Cascavel, Toledo, tem alguns do Mato Grosso e outros lugares, talvez não sofram tanto com isso. Mas os grandes centros têm sofrido. Você perde vida, você perde humor, você perde alegria no trânsito. E eu costumo dizer, aquilo que sobra de você é o que chega em casa. Tá? Tanto é que o próprio pastoreio em capitais é diferente. Estava conversando hoje ali na mesa. Eu, por exemplo, eu pastoreio numa cidade diferente da que eu moro. Para nós em São Paulo isso é muito comum. Tem vários pastores que moram em Atibaia e pastoreiam a 1h30 de onde moram. Isso é muito comum para nós. Gente de São Paulo, tem vários colegas que moram ali nas imediações do Mackenzie, em Higienópolis, e pastoreiam dentro de São Paulo, gastam mais tempo para ir para a igreja, percorrendo 30 quilômetros, do que eu, que tenho que percorrer 140 quilômetros. Ou seja, mesmo morando em outra cidade, eu vou mais rápido para a minha igreja do que propriamente eles que estão dentro da cidade de São Paulo, né? Então, esse custo-vida hoje é muito alto para a gente conseguir separar tempo para algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o casamento e a própria família.
mencionei hoje pela manhã também, né, a influência das redes sociais, dos equipamentos eletrônicos. Não é incomum nós nos perdermos no tempo no uso do celular, independente da idade, tá bom? Até 5, 7 anos atrás, antes do Covid, ficar no celular, numa rede social, era coisa de jovem. Hoje, independe-se a idade no tempo que se gasta nas redes sociais. Tá bom? Na verdade, virou um escape para pessoas mais velhas que se sentem sozinhas, que eventualmente não encontram alguma coisa na televisão para assistir. Hoje, a rede social, né, o significado do algoritmo dos stories é justamente para pegar e emendar um negócio no outro, tá? Um videozinho no outro, independente da idade. Não são poucas as famílias, e aí saindo um pouquinho do casamento, né, não são poucas as famílias que têm uma rotina de vida em que o convívio familiar é extremamente fragmentado. Aquela figura bíblica do Salmo 128, do marido, a esposa e os filhos em volta da mesa, tem se tornado cada vez mais raro. Tanto é que há um movimento contra até o chamado fast food, que é o slow food, onde você não apenas desfruta do cozinhar, quanto do comer com calma. Algo inimaginável, talvez em alguns contextos hoje, né? Então, isso tem feito com que nós percamos muito do convívio ou da intimidade conjugal e familiar. Meu foco, talvez em alguns momentos, agora nesse primeiro momento, juntos hoje à tarde, vai ser mais conjugal, tá bom? Mas de vez em quando eu vou querer dar uma sapiadinha, vou querer fazer um desafio pensando na família, mais como um todo, pensando nos filhos. Como, de novo, partindo daquela ideia que muitos dizem que tem que sacrificar a família por causa do ministério, acabam perdendo seus filhos, acabam perdendo seu casamento por causa do ministério. Uma completa inversão de prioridades, inversão de valores. Tá? Quero ler alguns textos com vocês, lembrando de algumas verdades bíblicas. Então, um pressuposto do qual eu parto hoje à tarde é o Salmo de número 90. Inclusive já li ele um pedacinho hoje pela manhã. Salmo de número 90, versículo 9 e versículo 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu sei que o que eu vou dizer aqui é muito óbvio, tá? Mas às vezes nós nos esquecemos. A vida é curta, a vida é breve, mas nós a vivemos como se ela fosse eterna. Aqueles muitos quandos que nós estabelecemos, ou a partir de quando desfrutaremos, curtiremos ou investiremos em algo, talvez não chegue. Ou, às vezes, chegando, talvez não tenhamos vigor ou energia. Talvez não tenhamos disposição, talvez não tenhamos corpo ou físico para curtir essas coisas que tanto planejamos, tanto investimos ou tanto economizamos para quando chegasse, nós curtíssemos. Acabam-se os anos como um breve pensamento. Lembra que os Salmos ou Tiago falam que a vida é como neblina? A vida é como erva, e hoje nasce, cresce e amanhã não existe mais. Aqui o salmista fala que a vida é como um breve pensamento, do jeito que vem, vai. Né? Tudo passa muito rapidamente. É interessante, queridos, nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus, portanto isso nos dá, inclusive, autoconsciência. Nós somos os únicos seres conscientes da vida e da morte, mas nós vivemos a vida como se a morte não fosse chegar. Tá bom? Nós deixamos de entender e acreditar na brevidade da vida. É uma música muito legal, daquela cantora Ana Vilela. Uma música até que virou meme, e por causa disso pessoas deixaram de prestar atenção na letra. Aquela música Trem-bala. A vida é como um trem-bala que passa extremamente rápido. É
interessante, né? A gente sabe disso, mas vive como se não fosse assim. Nossos filhos só terão 3 anos de idade uma vez na vida. Nossos filhos só serão juniores um momento da vida. Nossos filhos só serão adolescentes ou estarão em casa por um breve tempo de vida. Às vezes, gastamos da nossa vida, da nossa energia, para uma provisão financeira, para que quando eles estiverem no momento da faculdade, tenhamos condições de aprovisionar para eles todos o necessário. E deixamos de curtir aquele momento único da infância deles, da adolescência deles, e por aí vai. Eu só vou ter o vigor físico no meu casamento como recém-casado uma vez na vida. Depois, naturalmente, a gente envelhece. Eu sei que é óbvio, mas a gente se esquece. A gente esquece que a vida passa rápido. A gente esquece que só existem momentos únicos que nunca mais voltarão, não porque a oportunidade não vai aparecer de novo, mas porque aquela idade, aquele vigor, aquele físico não voltam. Eu estou com 46, vou fazer 47 anos. Eu nunca mais terei 25 anos de idade. E a gente tem que parar com aquele negócio, né? O corpo é de 46, mas a mente é de 30. Mas o corpo é de 46. Entendeu? Você pode ter 70, com mente de 50, teu corpo de 70 não acompanha o de 50. Então para de falar que tem 70 ou 60, mas o corpo é de 20 a menos. Porque desculpa, o inverso, né? Não adianta falar que o corpo é de 60, mas a mente é de 40, porque teu corpo, se você for jogar bola, a tua mente alcançou a bola, mas teu corpo não. É assim ou não? Para a turma do futebol. Não. O cara tocou a bola um pouquinho na frente, na tua cabeça, na tua mente, você pegou a bola, cortou para a esquerda, para a direita, chutou no ângulo e saiu para o braço. Aí você lembrou que teu corpo já não tem mais vigor e nem o próximo passo você conseguiu dar. Entendeu? Isso é vida passageira. O corpo tem limites. O vigor tem limites. A disposição para as coisas tem limite. É isso que o salmista está dizendo. Em havendo vigor, não quer dizer que vai ter vigor. Talvez a gente chegue a 70 ou 80. E ainda assim, a qualidade da vida talvez não seja mais a mesma. Meus pais já têm 70 e poucos anos. E minha mãe chega, Helder, esse negócio de melhor idade, isso aí não existe não. Você dorme mal, você passa mal o dia, você tem dificuldades, já são doenças, já são problemas, e por aí vai. Estou dizendo que todo mundo vai ser dessa forma, tá? Mas é isso aí, isso é a vida, isso é a naturalidade da vida. Ok? Então, esse é um pressuposto do qual eu quero partir. A brevidade da vida, para então afirmar o seguinte: ao invés de apenas fazermos planos para o futuro, ou sonharmos com realidades que só vão acontecer daqui X anos ou daqui X tempo, nós deveríamos, com nossas esposas e famílias, curtir cada dia. Ao invés de apenas fazermos planos para o futuro, sonharmos com realidades que só se concretizarão daqui décadas, deveríamos aproveitar cada dia das nossas vidas. Como é que a Bíblia lida com isso? Tem um texto que eu acho muito legal e ele serve para muitas coisas, embora o contexto dele fosse da reconstrução do templo, depois que os judeus voltam do cativeiro babilônico. Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz assim, Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. De novo, o contexto aqui, reconstrução do templo, volta do cativeiro babilônico. E o que é que está acontecendo? Deixa eu só abrir aqui, porque travou meu computador. O que é que está acontecendo nesse momento? Você tem judeus que passaram os últimos 70 anos da sua história, ali estrangeiros, peregrinos na Babilônia, 70 anos sem contato com a própria lei de Deus, e que Jeremias havia profetizado que Israel voltaria para a sua terra
E ali faria então parte de toda a reconstrução da vida em Jerusalém, né, o povo de Judá, e também do templo. O povo volta, só que com um problema. Aquilo que... Eu vou falando aqui enquanto eu volto a sincronizar meu computador aqui. Tá? Aquilo que era a expectativa do judeu de ver toda a restauração gloriosa do povo, não está acontecendo. Isso desanima o povo. Isso faz com que o povo não tenha interesse de se dedicar tanto quanto deveria na reconstrução do templo. Ok? Isso faz, então, com que o Israel deixe... Eu vou ter que abrir aqui no meu celular o estudo. Tá? Isso faz com que Israel deixe a casa de Deus de lado e vai cuidar da sua própria casa. Deixe as coisas de Deus de lado e busque, então, deixar sua casa luxuosa, sua comida na mesa e as coisas do Senhor completamente distantes. Vem Ageu, vem Zacarias e relembram o povo, exortam o povo, chamam o povo ao arrependimento e também à dedicação a essa reconstrução. E então é o que Zacarias nos diz. Deus não despreza os começos humildes. Sabe o que isso quer dizer na prática? Ali para Israel, a obra de reconstrução de um templo que ficou 70 anos abandonado, você tem escombros, você tem matagal, você tem animal. Imagine uma casa abandonada por 70 anos. Imagine um templo gigantesco abandonado por 70 anos. Por onde você começa? Por onde você começa? É mais fácil deixar quieto do que começar a se mexer para aquela restauração. É exatamente isso que está acontecendo aí no livro de Ageu e no livro de Zacarias. Tá bom? Exatamente isso o que está acontecendo. Por isso que Zacarias então diz, Deus não despreza os pequenos começos. É melhor que você comece. Tá? Só não estou achando aqui meu estudo. Só um minutinho. Não, é... Só um minutinho. Não. É no meu sistema de notas aqui da Apple. Eu vou achar. Beleza, está aqui. Pronto. Então, é mais fácil deixar quieto do que retomar. Por isso que Deus diz, não desprezo os pequenos começos. Tá bom? Comece pequeno. É melhor do que ficar parado. Ou seja, curta as pequenas coisas todos os dias do que simplesmente ficar esperando as coisas grandes acontecerem no futuro distante. Queridos, até isso é bem prático, né? A gente tem sempre uma viagem dos sonhos que a gente quer fazer, não é mesmo? Mas por ser viagem dos sonhos, talvez ela só aconteça uma vez. E as muitas outras oportunidades que teríamos de curtir? Nós acostumamos com a ideia de curtir tempo com a esposa ou filhos, né, com a família, custa caro. Porque nós atrelamos fazer coisas a dinheiro e não tanto ao desfrute do momento. Eu lembro quando eu falei isso para a nossa igreja, ali, num outro contexto, num outro estudo, em que eu disse o seguinte, pessoal, nós temos uma baita de uma praça gostosa, com uma pipoca deliciosa, inclusive conhecida nacionalmente pelo Jornal Nacional, a pipoca do Seu Zé, na cidade de Araras. Às vezes a gente cria na mente de que sair com a esposa é ir só para um restaurante caro ou num hotel de final de semana. Não, isso é muito eventual, muito de muito. Mas os pequenos começos, as pequenas coisas e pequenas atitudes passam talvez pela pipoca na praça, a volta no lago, o levar os olhos para passear, o tempus fugit, como eu disse hoje pela manhã, em coisinhas simples, o picolé, o sorvete ou açaí. A gente não está falando da viagem no hotel fazenda de fim de semana ou a viagem dos sonhos para a Europa. Não, talvez essas coisas aconteçam ou talvez não.
Mas todos os dias, aquelas pequeninas coisas desses pequenos começos podem ser extremamente importantes para o cultivo da intimidade, ok? Se a vida é breve, talvez apenas uma vez na vida tenhamos a viagem dos sonhos, mas nós podemos ter pequeninos e humildes momentos todos os nossos dias, ou todas as nossas semanas. Um segundo conjunto de textos bíblicos muito legais sobre essa trivialidade é o texto que eu já mencionei, Salmo de número 128, versículo 2 e 3. Salmo 128, versículo 2 e 3. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Duas análises interessantes sobre isso. Um dos últimos relatórios, estatísticas do PNAD, Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, é o braço do IBGE, que analisa as famílias brasileiras, disse que pouco mais de 70% das famílias brasileiras fazem suas refeições em frente de telas, ou do celular ou da televisão. Repito, pouco mais de 70% das famílias brasileiras, quando juntos, fazem suas refeições em frente a telas. Veja, por exemplo, aquilo que alguns têm chamado de a chupeta do século XXI, o tal do celular. Os pais já não têm mais paciência para educar seus filhos a se portarem na mesa. É mais fácil dar um celular enquanto almoçam, enquanto jantam. Veja isso em restaurantes, veja isso no contexto da igreja. Tá bom? Veja isso no acampamento de famílias, no retiro de famílias. A criança está ali, ela já almoça ou janta na frente de um tablet. Tá bom? Não tem mais convívio de interação com a família. Mencionei hoje pela manhã aquele episódio que eu e Juliana fomos num restaurante, tinham 4 pessoas da mesma família, cada uma delas com o seu celular. Tá? Interessante isso. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de instagramável. Já ouviram esse termo? Instagramável? O que é instagramável? Pessoas agora, é sério isso, escolhem do turismo ao restaurante que renderão boas fotos para o seu Instagram. Reclamação dos garçons e donos de restaurante. Isso é oficial, você encontra isso na internet. Restaurantes começaram a receber cada vez mais reclamações de a comida estar fria quando os clientes iam comer. Por quê? O prato chega, tem que tirar foto, mas tem que ver o ângulo, e aí pede para o garçom tirar foto. E, sinceramente, o garçom não quer tirar foto, tá bom? Para isso é horrível para ele. Converse com os garçons. Ele não vai falar para você ali na hora, mas eles odeiam isso. Porque eles não estão ali como fotógrafos. Só que aí leva 2, 3... Por quê? Você tem que postar na hora, você tem que dizer para o mundo o que você está fazendo naquele momento. Postar a foto da comida, então tem que escrever o texto, não deu, tem que apagar, e aí começa a comer. Queridos, nós deixamos de aproveitar do convívio em volta da mesa. Essa para mim é uma das cenas mais bonitas da Bíblia sobre família. A família em volta da mesa. Eu sei que a depender da sua rotina de trabalho, de viagem, talvez você não consiga isso todos os dias, mas é um sério problema nunca conseguir. Planeje refeições em família. Priorize refeições em família. Queridos, aquilo que acontece em volta de uma mesa não deveria ser simplesmente comida, mas memórias, histórias, lembranças. Cultivo de intimidade e cumplicidade em volta da mesa. Nós reduzimos até o nosso tempo de refeição. Tá? Antes, o que seria uma refeição mais prolongada, e eu venho de uma cidade de cultura italiana, Araras é italiana. Quando nós chegamos em Araras, tanto é que é palmeirense, só para deixar claro, né? Cidade é palmeirense. Lá a gente aceita uns filisteus assim,
mas só para ter como exemplo, né? Na hora do almoço, ainda até hoje, tem mercado que fecha. Até hoje, mercado, açougue, uma coisa estranha, entendeu? Mas por quê? Vai para casa, para almoço em família. Só que isso é um problema para a nova geração. Isso é um problema para os jovens hoje. Porque eles não vivem nesse ritmo. Eles não vivem nessa mentalidade. O almoço deles é para quê? Engolir a comida e fazer outra coisa. Eu tenho vários colegas de ministério, inclusive, vários, que o almoço é comer rapidinho para assistir 2 episódios de série curta de 20, 25 minutos. Entendeu o que a gente tem feito? A gente tem perdido a oportunidade de um dos melhores momentos de convívio em família, que é o em volta da mesa. De novo, talvez não seja possível todos os dias uma das refeições. Mas é um grande problema nunca conseguir ter uma refeição em família. Talvez nossas prioridades possam estar invertidas. Né? Pode ser um café da manhã, pode ser o almoço ou a janta. Priorize um momento juntos. Especialmente para as memórias que os seus filhos, que os seus netos podem cultivar desse período. Ok? Um outro texto que eu acho muito legal, e tem tudo a ver com isso, é o de Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. E na sequência, ele fala sobre remir o tempo. Ou seja, a depender de como eu aproveito o meu tempo, eu posso ser tolo ou sábio. Tempo, todos temos a mesma quantidade, mas não quer dizer que aproveitemos do mesmo jeito. Todo mundo tem o mesmo depósito de tempo todos os dias. Uns são sábios no seu uso, outros são tolos. Em que consiste a sabedoria? Remir o tempo. Agora, cuidado para não pensar que remir o tempo, lamentavelmente, no conceito que se desenvolveu pela turma da administração, de que eficiência é fazer o máximo possível no menor tempo disponível, nós acabamos tendo uma mentalidade produtivista do tempo. Por isso que não temos tempo a perder. Por isso que o ócio é um problema. Por isso que negócio significa negação do ócio. Porque nós não aprendemos a desenvolver o ócio criativo pelo qual tanto os gregos batalhavam. A gente vem da cultura do tempo é dinheiro, não tenho tempo a perder. Isso é um problema. Remir o tempo não significa fazer mais em menos tempo. Não. A palavra aqui, remir, é exatamente a mesma usada para falar sobre o sacrifício de Jesus. Que Jesus nos remiu. É a ideia, você comprar algo de volta. É você comprar algo que não é teu. Quanto ao tempo, dá a entender que porque os dias são maus, por causa da perversidade do mundo, parece que a gente acorda já com um tempo perdido, e se você não batalhar por ele, ele nunca volta. Essa é a ideia de remir. Já teve a sensação de que a vida está corrida demais? É isso aí. Não é que a vida está corrida demais. É porque talvez não tenhamos prioridades para o tempo que temos no dia, então parece que ele foge ou voa de um jeito que não gostaríamos. Essa é a diferença da infância, adolescência para a vida adulta. Todo mundo tem o mesmo tempo, mas nem todo mundo usa o tempo do mesmo jeito. A ideia de remir o tempo é, eu já acordo com falta dele. Eu já acordo com tempo perdido. Não porque eu dormi demais, mas é porque eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não aproveitá-lo do jeito de Deus, segundo a vontade de Deus, eu perco, por isso eu tenho que remi-lo. De novo, remir o tempo não é fazer mais em menos tempo.
é aproveitar o tempo do jeito de Deus, comprando algo que você já perdeu, a própria vida, o próprio tempo. É isso aí. Eu tenho que ressignificar o meu tempo em Jesus. Eu tenho que aprender a olhar para a minha vida, para o meu dia, para as minhas oportunidades, a partir de Jesus. Por quê? Para que nós não nos tornemos insensatos, mas procuremos compreender a vontade do Senhor. Vontade do Senhor o quê? Queridos, não só para a nossa espiritualidade dentro da igreja, mas para como vivemos cada um dos nossos dias. É como se nós fizéssemos a pergunta todas as manhãs: como é que eu posso desfrutar desse dia nas oportunidades únicas que Ele me dá e que nunca mais voltarão? Aquilo que eu disse, nossos filhos só terão 3 anos de idade uma vez na vida. Nossos filhos só farão algumas coisas pela primeira vez na vida, uma vez na vida. Remir o tempo significa aproveitar de tal forma essas coisas que você não lamente por não ter vivido. Essa é aquela música Epitáfio, lembra? Do Titãs? Lembra da música Epitáfio? Epitáfio é aquela plaquinha, né? Que fica em cima do túmulo, da lápide, né? Dizendo alguma coisa sobre você, né? Seu nome, quando você nasceu, quando você morreu, e eventualmente alguma frase pelo que você gostaria de ser conhecido, pós-morte. Interessante da música é que ela fala, né? E não tem música mais genial e ao mesmo tempo desgraçada para a vida de alguém do que essa música Epitáfio. Devia ter. Só que é o seguinte, ele está morto. Não vai mais ter como. Não vai mais ter como. Devia ter amado mais. Não tem como, porque já morreu. E é interessante que o texto de Eclesiastes é muito assim, né? E eu vou chegar nesse texto daqui a pouco, do aproveitar a vida única que você tem, porque para o além, para onde você vai, não existem projetos, não existem atitudes, não existem sonhos, não existe filhos, não existe casamento. Ou seja, há uma vida única que Deus nos deu, a qual devemos curtir. Isso é remir o tempo. É aproveitá-lo de um jeito que demonstre a sua sabedoria em Cristo Jesus. Tudo bem? Próximo aqui. A vontade de Deus para os casados é que eles curtam a vida juntos. E aqui eu vou ficar um bom tempo ainda, né? Esse vai ser o meu ponto mais extenso aqui nesse primeiro tempo com vocês. A vontade de Deus para os casados é que eles curtam a vida juntos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 32, Paulo diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. Nota de rodapé, exceto pastores e presbíteros. É isso que diz o texto? Não. O homem que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o homem que se casou, sendo pastor ou não, porque aqui ele não diz, exceto o pastor, tá bom? Aqui ele não diz, exceto aquele que serve na igreja. Ele está dizendo que em termos de tempo, em termos de foco, em termos de propósito, ele assumiu diante de Deus uma aliança, um compromisso de cuidado da esposa. É por isso que em 1 Coríntios 7, ele vai dizer, se você não quer lidar com a sua esposa desse jeito, é melhor que você não case. Eu vou falar agora, é muito estranho e ao mesmo tempo muito triste. Eu já tive que lidar com pelo menos 2 ou 3 casos de pastores e missionários que estavam dispostos a se divorciarem de suas esposas para que tivessem mais tempo para o ministério.
Entendeu? Repito. Uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi na minha vida. Estavam questionando se não seria melhor se divorciarem para que tivessem mais tempo para o ministério. Dá vontade de falar um monte de bobagem para um cara desse. Eu falei, é por isso que Paulo falou que então talvez fosse melhor que você não tivesse se casado. Porque se você se casou, agora o cuidado que você tem que ter da sua esposa é muito especial, mas não é um fardo, é um privilégio. Entendeu? É o que Paulo diz, eu falo isso por causa dos vossos interesses, para aliviar o coração de vocês. De que aquela ideia, às vezes é necessário sacrificar a família, é demoníaca, é diabólica num contexto ministerial. Quando pastores pensam que a favor do ministério têm que estar dispostos a sacrificarem suas famílias, a se privarem do convívio, da intimidade, do dia a dia com eles, por causa dos crentes, por causa da igreja, por causa do ativismo em que nós nos metemos. Lembra de Eclesiastes 7:29? Deus criou o homem reto e esse se meteu em encrencas. Nós que criamos ativismo na igreja, nós que entupimos a igreja de atividade, nós e a gente. Pessoas que sacrificam suas famílias por causa do ministério não entenderam o compromisso primeiro que tem com suas famílias. A aliança que assumiram. Por isso que Malaquias capítulo 2, Malaquias vai dizer, né? No contexto de adultério, no contexto de divórcio, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. Priorizem um ao outro. E aí ele fala, cuide da mulher da tua mocidade, aquela com quem você está construindo uma história. Talvez vocês já tenham tido que lidar com isso, e eu tive que, lamentavelmente, alguns casos de adultério na igreja, em que o pressuposto não era o sexo, mas era o tempo juntos. O pressuposto do adultério não era simplesmente o sexo, mas era poder passar tempo com alguém que dava atenção. É estranho falar isso, mas é real. Irmãos, a nossa prioridade é nossas esposas. Eu não estou dizendo, e é por isso que eu construí a ideia hoje de manhã. Naquela vida multifacetada, de múltiplos propósitos, tudo é importante, tudo coexiste. Então não quer dizer que agora eu vou viver de luz, fotossíntese, só dentro de casa, cuidando da minha esposa como se eu fosse Amish. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: gente que está disposta a sacrificar a família nunca dará valor à esposa com quem se casou. Dê valor à sua igreja, cuide das pessoas da sua igreja, mas nunca às custas da sua esposa, do seu casamento, da sua família. Não é um ou outro, é um e outro, cada um no seu devido tempo, cada um no seu devido momento. Daquela ida lá para Minas, semana passada, uma outra mulher e a filha vieram conversar comigo. Elas estavam numa das palestras ali, que eu falei especificamente para pastores, e as esposas, quem quisesse podia ir. A esposa e a filha vieram me procurar, agradecendo. Porque eu exortei os pastores a cuidarem de suas famílias. Algo muito básico, tá? Só isso. Cuidem das suas famílias, dê tempo para as famílias. Citei aquele mesmo caso que eu falei hoje pela manhã. O indivíduo arrebentou a vida por anos. Agora bateu o desespero, quer que eu resolva a vida dele em 15 minutos. E aí eu tenho que sair no desespero, atropelando a minha família, atropelando o meu casamento, para lidar com um incompetente, relaxado, que agora quer que resolva a vida em 15 minutos. E eu falei que isso está errado. Está errado. Eu vou atendê-lo na hora que eu posso. Não no desespero dele, que viveu 6 meses, 1 ano, a desgraça do pecado, e agora quer que eu resolva em 15 minutos. A esposa e a filha me procuraram, agradecendo, dizendo o seguinte: meu pai precisava, meu marido precisava ouvir isso.
Porque eles atendem todo mundo a qualquer hora do dia, não importa a circunstância, mesmo que seja na hora do jantar, ele sai e vai atender a pessoa. Entendeu? Está errado. Essa é aquela cultura que a gente cria na igreja que está errado. Lembre-se, dê sua agenda para a igreja e a igreja se sentirá no direito de dominá-la. Isso está errado. Precisamos delimitar. Para que você, inclusive, a sua esposa cuide dos seus filhos. Olha que bonito, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 9, verso 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Olha que bonito, queridos. Verso 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias, não só quando chegar a aposentadoria, não só quando tiver a viagem dos sonhos, não só quando for aniversário de casamento, não só quando forem para o restaurante. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem o que fazer, que o faça com toda a sua força. Pois na sepultura, olha o epitáfio aí. Pois na sepultura, para onde você vai? Você vai. Não há atividade, nem planejamento, não tem jantar com a esposa, não tem brincar de Lego com os filhos, não tem jogar videogame com eles, não tem dar uma volta em torno do lago, não há comer pipoca, não há em volta da mesa e nem nada disso. Entendeu? Essa é a vida única que Deus nos deu para curtir a esposa com quem nos casamos. Isso é muito sério para mim. Inclusive porque eu já errei nisso. Então o que eu falo para vocês é lamentavelmente como quem já errou muito nisso. Graças ao bom Deus, Deus usou pessoas e circunstâncias para me exortar, para me repreender e me corrigir muito rápido. Para que eu não perdesse a minha família muito rápido. E por causa de tudo isso, eu tomei um compromisso diante de Deus e com a minha esposa e com os meus filhos. Eu tenho 26 anos de casado já. De que no que Deus me permitir, eu farei da experiência da Juliana como minha esposa a mais sensacional que ela pode ter nessa vida única que Deus também deu para ela. Ok? Eu quero que o meu casamento com a Juliana seja tão agradável para ela, seja tão gostoso, que ela curta estar comigo. É isso aí. Desfrute a vida com a mulher que você ama. De novo, cuidado para não levar para a ideia de que precisa gastar para isso. Tá bom? Porque senão nós restringimos o desfrute da vida simplesmente ao que o nosso bolso pode pagar. O bolso pode pagar algumas coisas de vez em quando, mas a vida deve ser vivida todos os dias. É aquela ideia da mulher da sua mocidade, sobre a qual eu mencionei, aquela com quem você está construindo uma história. E aí eu volto para um texto que eu já mencionei hoje pela manhã, mas eu queria lidar de novo com ele. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 a 20. Vocês já viram que eu tenho uma visão mais positiva de Eclesiastes, né? Tem gente que carrega uma visão muito negativa, né? Enfado da carne, viver abaixo do sol, tudo é canseira. É verdade, essa é uma forma de você abordar Eclesiastes. Isso é filtro solar do Emílio Garofalo. Eu tenho uma visão muito mais positiva, muito mais gostosa. Tipo, viver a vida sem Deus abaixo do sol, nesse mundo, é desgraça e canseira. Mas viver com Deus abaixo do sol é desfrute e contentamento. Olha Eclesiastes 5,18. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar,
curtir, aproveitar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, perante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ele sabe o que é interessante? Sabe qual é a nossa relação, especialmente da geração mais antiga, a nossa relação com o dinheiro? Juntar o máximo possível para aposentadoria e estabilidade lá na frente. A geração atual é juntar dinheiro para o próximo projeto, que pode ser um intercâmbio ou a compra de um celular. A gente tem dois extremos. Uma geração que é vida louca no dinheiro e a outra que só quer aproveitá-la no futuro. Onde é que está a sabedoria? No equilíbrio entre o prever para prover no futuro, por isso vai ter com a formiga preguiçoso, mas o aproveitar o hoje dos recursos que Deus já nos deu. Quero propor um meio de caminho aqui. Trabalhe e aproveite dos seus bens, ainda que parcialmente, hoje, porque talvez não exista amanhã. Mas não gaste tudo para que, em havendo amanhã, haja a provisão necessária para qualquer que seja a surpresa. A gente faz muitos planos para o futuro, inclusive financeiros. Eu já disse para os meus filhos, e isso é uma questão muito importante para mim e para a Juliana. Eu nunca recebi uma herança, não faço a menor ideia se eu vou receber, e para mim pouco importa. E eu não tenho a menor pretensão de deixar herança para os meus filhos. Eu tenho a pretensão de deixar memórias e histórias. Isso eu não quero deixar herança. Não quer dizer que eu vou torrar tudo. Não. Meu pressuposto é deixar memórias e histórias. Não simplesmente herança financeira. Isso quer dizer que existem algumas coisas que eu só posso curtir com os meus filhos hoje e não quando eles estiverem fora de casa. Você sabe por que avós são pais com açúcar? Já ouviu essa expressão? Avós são pais com açúcar. Sabe por quê? Porque agora eles podem curtir com seus netos o que eles não conseguiram curtir com seus filhos. Não conseguiram porque não priorizaram. Esse é o equilíbrio. Eu não faço planos financeiros apenas para o futuro, tanto quanto eu não torro tudo no presente, num celular. Mas eu tenho um equilíbrio de desfrutar do fruto do meu trabalho hoje, sem perder a perspectiva do lá na frente. É isso aí. É por isso que avós dizem que é melhor ser avós do que pais. Porque talvez agora eles banquem alguns sonhos que tiveram com seus filhos, mas que não priorizaram. Vocês que ainda têm filhos, todos nós que somos casados, aproveitemos dos recursos que Deus nos tem dado já agora. Não somente quando. Claro que tenha o quando, mas que isso não te impeça do hoje também. Entendeu o equilíbrio? Essa é a sabedoria. A sabedoria está na vida de moderação. Eu não sou vida louca que torro tudo. Não estou propondo ninguém sair daqui e fechar 10 pacotes com a CVC. Tá bom? Não é isso que eu estou propondo, não. Mas também não adianta. Juntar, e aí entra Lucas. Entra Lucas. O Evangelho, quando Jesus disse: louco, essa noite pedirão a sua alma. E tudo aquilo que você guardou. E tudo aquilo que você quis só aprovisionar para o futuro. Você vai deixar para quem? É isso, equilíbrio. Equilíbrio. A sabedoria em saber, eu tenho que curtir e desfrutar o fruto do meu trabalho quando eu tenho vigor. Não sei se vocês já viram um videozinho, ele é real. Virou um meme de um casal de velhinhos que foi para, tipo um passeio de barco, eu não sei em que lugar,
Oi? Veneza. E aí, quando eles terminam o percurso deles, eles estão dormindo. Alguém já viu isso? Esse videozinho? É um casal de idosos que dormiu no passeio de barco ali na gôndola em Veneza. E aí, a frase era exatamente essa. Não deixe para um futuro que você não terá vigor algumas coisas que você pode desfrutar enquanto você tem saúde. É isso aí. Esse é o equilíbrio. Entendeu? É isso que o Provérbios está, isso é que Eclesiastes está dizendo. Desfrute, aproveite das dádivas de Deus nos recursos que Ele te deu. Oi? Desculpa, eu não entendi. Tome um bom café na companhia da esposa. A vida é muito curta para tomar café ruim, né? É isso aí. Está entendendo esse equilíbrio? Aprovisione para o futuro, mas não deixe de desfrutar no presente. Se preocupe com a aposentadoria, mas não deixe de curtir a vida enquanto você tem vigor. Cultive memórias e histórias. E se alguma finança retornar ou voltar para os seus filhos como herança, que bom, mas isso não é o pressuposto. Tá bom? Isso eu já falei para os meus pais. Curtam, aproveitem, não deixem, não precisa deixar a herança para nós. Já falei umas 3 ou 4 vezes. Não precisa, deixa a gente se virar. Tá bom? A gente se vira, vão curtir, vão desfrutar. Aproveitem. É a mesma coisa que eu falo para os meus filhos. Tá? Se sobrar alguma coisa que eles recebam como herança, tudo bem, mas não é minha preocupação definitivamente. Tá bom? É isso aí. E por último, 2 outros pontos. Um deles vai ser bem rapidinho, porque vai ser meu assunto hoje à noite. Deve haver, queridos, tempo para todas as coisas na vida. E volta a Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se eu dou todo o meu tempo para pessoas da igreja, não sobra tempo para minha esposa e meus filhos em casa. Se eu dou tempo para todas as atividades que a gente cria na igreja, não sobra tempo para algumas coisas que deveríamos fazer no contexto da família. É impressionante como nós temos tido a capacidade ativista no ministério. Temos nos tornado extremamente ativistas, porque julgamos efetividade ministerial pela quantidade de atividades que preenchem nossa agenda. Isso está errado. A efetividade no ministério está em alcançarmos as pessoas certas nas oportunidades certas, não simplesmente termos um monte de coisa para fazer. Especialmente porque pastores normalmente têm que estar em tudo. Os líderes têm que estar presentes em tudo. E tem muita coisa que não deveria existir na igreja, em termos de atividade. Talvez colocamos na agenda 10 anos atrás, por causa de uma necessidade. Aquela necessidade já foi suprida, mas a atividade continua na agenda. E pessoas não fazem mais, pessoas não participam mais, mas a gente tem que sustentar. Isso vai de uma reunião de oração até, eventualmente, uma reunião de juventude. Não temos mais pessoas participando, mas temos medo de retirar da agenda. E normalmente vai aquela meia dúzia, que são justamente os líderes, porque tem que dar o exemplo, se torna sagrada, exatamente. São as chamadas vacas sagradas de uma igreja. Você tem medo de mexer, você tem medo de matar. Cuidado com esse ativismo. Há tempo para todo propósito. Inclusive, coloque na sua agenda que seja o nome da sua família. Eu lembro que quando eu falei que eu coloco na minha agenda família para ter esse tempo, as 2 pessoas me procuraram e falaram o seguinte: mas isso é mecânico demais, isso é muito burocrático, é agendado, é marcado. Aí eu disse o seguinte: olha, acho que cada um conhece a rotina que tem, né? Na minha rotina, na complexidade da minha vida, eu prefiro tornar burocrático na minha agenda a menção à minha família para que eu me programe adequadamente para esse momento, do que eu espere acontecer e esse acontecer nunca chegue. Tá bom? Eu prefiro ser mecânico e pôr na agenda para que aconteça, do que eu espere que naturalmente, fluidamente aconteça e nunca vai acontecer, porque tem um monte de coisa que atropela. É isso aí. Tá? Há tempo para todo propósito.
família deveria ser um compromisso. Casamento deveria ser um. Eu lembro até quando os nossos filhos eram pequenininhos, que quando eu chegava em casa, eles vinham, né? E aí vinham, queriam conversar e brincar, contar a vida, e um monte de coisa. Legal, eu vou ter tempo com os meus filhos. Mas chegava a hora que eu precisava ter tempo com a minha esposa, para a gente conversar. E aí eles vinham louco, achando que meu tempo era deles. Falaram, não, peraí, agora o papai está com a mamãe. A gente vai conversar, né? Não quer dizer que se eles pusessem fogo na casa, a gente não ia fazer nada, né? Mas não, peraí, agora é o tempo do papai com a mamãe. É um tempo nosso, tá bom? É um tempo nosso. Você sabia que a maior parte dos pais não deixa seus filhos pequenos com alguém porque tem medo de deixá-los, mas quando eles são educados a ficar com os outros, eles nem sentem tanto a sua falta? Mas você deixa de curtir momentos com a sua esposa, né? Eu vou falar hoje à noite sobre a importância do descanso, algo importante. Isso então me leva a alguns desafios práticos e encerro com isso. Primeiro desafio: precisamos ser mais intencionais e exclusivos nos momentos juntos e a sós com nossas esposas. Mais intencionais e exclusivos nos momentos juntos e a sós. Segundo desafio: curtam coisas simples e corriqueiras, como as refeições em casa, um sorvete no fim de tarde ou uma pipoca na praça. Coisas corriqueiras, triviais. Terceiro desafio: aprendam a fazer uma agenda juntos, na qual vocês conseguem cruzar suas agendas para que vocês tenham momentos juntos. Ok? Já que nos casamos, precisamos entrelaçar nossas vidas, que seja fazendo uma agenda juntos. Quarto desafio: precisamos ter um equilíbrio entre o que eu quero chamar aqui de Eclesiastes, de carpe diem divino. Lembra de carpe diem? Viva o dia, aproveite o hoje. Só que não no mundo, vida louca. Carpe diem divino quer dizer que eu aproveito hoje com o devido propósito de cuidar das coisas que Deus quer que eu cuide. Um equilíbrio entre o carpe diem divino e o planejamento para o futuro. Ok? Planeje o futuro, se prepare para o futuro, sem se privar extremamente no presente. E último desafio: ao invés de simplesmente deixarmos estabilidade e herança financeira para os nossos filhos, que nós deixemos memórias e histórias. Tá? Se sobrar herança, beleza. Mas não é o pressuposto. O pressuposto são histórias e memórias. Vamos orar? Deus, obrigado pelos casamentos que o Senhor nos deu, pelo compromisso e aliança que assumimos com nossas esposas diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu peço ao Senhor que nos ajude a priorizá-las, a nos dedicarmos a elas, a darmos do nosso tempo, do nosso foco, da nossa atenção para elas. Como Paulo disse, que busquemos agradá-las, desfrutar a vida, curtir a vida na companhia delas. Deus, nos livre da tentação de sacrificarmos nossa família por causa do ministério. Nos livre da tentação de abrirmos mão de nossos filhos e esposas por causa de outras pessoas que eventualmente não estão nem levando a sério a vida delas com Jesus. Ajude-nos a ter esse bom equilíbrio entre como vivemos o hoje e planejamos o amanhã, para que não percamos essas oportunidades da vida única que temos hoje, mas também ao mesmo tempo sejamos sábios para olhar lá para frente e desfrutarmos algumas coisas também no amanhã. Pedimos isso em Jesus. Amém.